Então agora vamos começar a falar de triângulos. A palavra vem do grego, que são três ângulos, na verdade ângulos não vem do grego, mas tri vem. E a soma dos ângulos internos, essa é uma propriedade que a gente vai usar bastante, vai ser 180 graus. Mais tarde a gente vai provar isso. Para a geometria, uma propriedade fundamental dos triângulos é que todo polígono pode ser decomposto em triângulos. Na engenharia, os triângulos eles são, de certa forma, indeformáveis, porque a forma deles é fixa. Então, se eu tenho um triângulo de lados A, B e C e um outro também com lados A, B e C, esse segundo triângulo vai ser congruente ao primeiro. Ele vai ter as mesmas medidas, ou seja, a forma dele é fixa. Quanto ao tamanho dos lados, a gente pode classificar os triângulos em equilátero, que tem os três lados iguais, e isso faz também com que os ângulos sejam iguais. Então, como são 180 dividido por 3, cada ângulo vai ter 60 graus. Um triângulo isósceles, que tem então dois lados iguais e um diferente. E também ele tem os dois ângulos da base iguais e o terceiro ângulo diferente. E o ângulo escaleno, então, que tem os três lados diferentes e também os três ângulos diferentes. Já quanto aos ângulos, os triângulos são classificados da seguinte forma: um triângulo acutângulo tem os três ângulos agudos, todos eles então menores que 90 graus. Se ele tiver um ângulo com exatamente 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Então, e os outros dois, claro, são agudos, porque como a soma dos ângulos é 180, então a soma dos outros dois vai ser 90. Então, logo, os dois têm que ser necessariamente agudos. E o mesmo vale para o obtusângulo, que então tem um ângulo que é maior do que 90 graus e os outros dois são necessariamente agudos. O triângulo retângulo, em especial, tem um papel muito importante na geometria, tanto que os seus lados recebem nomes especiais. Os lados que fecham o ângulo reto são chamados de catetos, e o lado maior, que é oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Essas medidas são relacionadas por um teorema importantíssimo que é o teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, o cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. A altura de um triângulo em relação a um lado escolhido como base é a distância da base até o vértice oposto. Então, no caso, no primeiro triângulo aqui, eu defino a base como sendo esse lado, e esse aqui é o vértice oposto, então a altura aqui está indicada em vermelho. No caso de um triângulo retângulo, eu tenho que o, o outro lado, que fecha com o triângulo retângulo, que eu chamo de cateto, ele é correspondente à altura. E pode ser, no caso de triângulos obtusângulos, dependendo do lado que eu escolho como base, como a distância é tomada perpendicularmente, pode acontecer inclusive de a altura ficar fora do triângulo. Então eu calculo a distância até esse segmento que estende a base. Então passamos agora para os quadriláteros. A palavra vem do latim e quer dizer quatro lados. Então são polígonos que têm quatro segmentos na sua linha poligonal. A soma dos ângulos internos é 360. Isso é fácil de ver, porque a gente pode dividir sempre o quadrilátero em dois triângulos, então como cada um deles tem 180, a soma dos dois vai ser 360. Alguns quadriláteros especiais, que chamamos de quadriláteros notáveis, são, primeiro, o trapézio, que é definido como um quadrilátero que tem exatamente dois lados paralelos entre si, que a gente chama então de base maior e base menor, então essa seria a base maior e essa seria a base menor. Um paralelogramo, que é definido como tendo dois pares de lados paralelos entre si. Então, os lados em vermelho são paralelos entre si, os lados em azul são iguais entre si. Ele tem a propriedade que, então, esses lados opostos têm a mesma medida e que os ângulos opostos também estão indicados
com a mesma cor são da mesma medida. O losango, então, que é definido como tendo todos os lados do mesmo tamanho. Ele é um caso especial de paralelogramo e logo então ele tem também os ângulos opostos com a mesma medida. Um retângulo que é definido como tendo todos os ângulos retos, que também é um caso de paralelogramo, então logo ele tem também os lados opostos com a mesma medida. E um quadrado é um caso especial de retângulo que tem todos os lados do mesmo tamanho, todos os ângulos retos,